Olá, meu nome é Marco Aurélio Cabral Pinto, eu sou professor do Departamento de Engenharia de Produção da UF. Esse conteúdo agora ele faz parte de um esforço durante a pandemia de estudo dirigido, em que nós, professores da engenharia de produção, estamos oferecendo para toda a engenharia a oportunidade de experimentar conceitos ligados a investimentos em mercado de capitais. Nós temos discutido bolsa de valores, empresas e tentado nos organizar para estudar mais sistematicamente, aprender a estudar mais sistematicamente o mercado empresarial listado em bolsa de valores. A discussão de hoje é uma discussão rápida, ela se dá sobre risco. E eu queria fazer algumas considerações sobre esse assunto. Nos manuais de economia, o risco vem apresentado como uma medida matemática de desvio em relação a uma média. Existem várias maneiras da gente medir tendência central e existem várias maneiras da gente medir também desvios com relação à tendência central. O mais utilizado é a aproximação normal das curvas e a utilização do desvio padrão nessas distribuições de frequência. Naturalmente que isso implica a gente pegar um gráfico que no tempo ele parece errático, sem nenhuma lei ou possibilidade de descrição funcional matemática por aproximação. Esse mercado que parece errático, ele é transmutado para uma outra dimensão aonde os mesmos acontecimentos, os mesmos parâmetros, as mesmas unidades de evidência, elas são transportadas para o domínio da frequência. Então a gente sai do domínio do tempo e a gente, que parecia muito complicado da gente compreender vamos dizer, as causas e vamos dizer, as determinações dessas trajetórias, e a gente vai para uma outra dimensão, onde a gente simplifica o problema obtendo arrumações gráficas, histogramas, que passam a poder ser aproximados por curvas normais ou quase normais. Então, leptocúrticas, etc. Mas ainda assim, cercada aí de uma operação, que é uma operação que ninguém discute e eu queria aqui agora conversar um pouco sobre ela. Porque na hora que a gente sai do domínio do tempo e vai para o domínio da frequência, a gente perde algo muito essencial para a compreensão do que está lá fora, que é a história. Nos gráficos da trajetória no tempo, dos preços e das quantidades, dos volumes, o que a gente observa é que existe uma sucessão entre esses acontecimentos. Essa sucessão, ela não é um objeto de pesquisa em finanças. E, portanto, a história ela não recebe a importância que ela deveria dentro da teoria financeira tradicional e economia neoclássica tradicional. Então, por essa razão, só se opera em cima do domínio da frequência. E o domínio da frequência, quando a gente rearruma os acontecimentos históricos que estão em sucessão, a gente faz isso embaralhando as cartas de um baralho. É como se a gente tivesse tudo organizado, os naipes, as, 2, 3, 4, em sucessão, nos convidando a interpretá-los. E a gente pega essas cartas e embaralha elas. E a partir desse embaralhamento, a gente consegue construir um castelinho de carta. Então, os histogramas e as curvas, porque é uma progressiva eliminação, vocês concordam? Da realidade, da própria realidade histórica. A gente primeiro faz a transposição, depois a gente arruma como histogramas, os acontecimentos ainda estão ali, ainda aqui embaralhados, mas no segundo momento eles desaparecem completamente, porque aí a gente só fica com a figura tipo ideal. A função que representa essa arrumação, esse castelo de carta, esse histograma, ela é aproximada. E a partir daí a gente esquece o histograma, a gente só fica com a função idealizada. Uma função. É uma função normal, se aproxima de uma normal. Pronto, acabou. A partir daí a gente toma a normal. E aí, uma normal, ela possui
bem definidos os seus parâmetros de tendência central e de desvio em relação a essa tendência central. E não há mais discussão. A partir daí é matemática. Boba. Matemática boba, uma matemática de arrumar séries temporais e relacionar múltiplas variáveis dentro de regressões. É isso que se faz. Não há nada de muito sofisticado para o engenheiro nessa matemática que é feita pelos economistas. Mas esse movimento inicial não é discutido pelos economistas. Ok? E qual é a implicação disso? A implicação é que nós vamos ter uma medida de desvio em relação à tendência central, que é atribuída à categoria de risco, de medição de risco, e que ela guarda suas limitações. Bom, eu vou dizer para que isso se aplica, então, para a gente não jogar fora tudo desnecessariamente. A economia neoclássica, afinal de contas, ela produziu conhecimento. Muita gente trabalhou nisso e vem trabalhando nisso, gastando-se muito dinheiro com essa agenda de pesquisa. Então, longe de mim querer jogar tudo isso fora. Eu acho apenas que a gente tem que conhecer os limites e entender as possibilidades. Os limites eu não vou falar deles agora porque são muitos. Principalmente as implicações para entender a realidade mais complexa. Quanto mais complexa a realidade que a gente quer estudar, mais difícil se torna aplicar a economia neoclássica. Então, claro que a complexidade é uma percepção da realidade como complexa. A realidade sempre foi o que foi. Então, a subjetividade sobre a objetividade da realidade, a maneira como nós percebemos algo e não o algo em si, é o que importa para a economia. Então, no próximo vídeo eu vou estar falando um pouco sobre isso. E nesse agora, eu tratando a questão do risco como desvio padrão. Quando a gente repete essa conta ao longo do tempo, quando a gente usa médias móveis, quando a gente se desloca para uma modificação desses parâmetros ao longo do tempo, e aí a gente já está numa certa derivada da própria descrição estatística. A gente já vai estar olhando a maneira como esse sistema pulsa nas suas variabilidades. É isso que a gente passa a enxergar. Se a gente só enxergar a variabilidade, a gente está vendo como que os ciclos eles se manifestam de maneira ainda que mais ou menos errática, mas como que eles se manifestam. Há uma natureza cíclica. Evidentemente que há. A gente percebe isso claramente quando a gente retira os componentes conhecidos que não são cíclicos e a gente percebe como que aquilo vai se aproximando efetivamente de uma natureza, de um movimento que se expande, se contrai na medida em que avança permanentemente. Então, ótimo. Como um todo, esse sistema descrito matematicamente através da estatística, toda essa discussão, ele se mostra na sua natureza também, ele não esconde essa natureza, ainda que não se a compreenda através desse instrumento matemático. Reparem que os analistas de mercado de capitais eles vão dizer assim: hoje a bolsa subiu, blá 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 blá, justificando a bolsa que subiu. Hoje a bolsa caiu, blá 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 blá. Amanhã a bolsa subiu de novo, blá 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 blá. São só agendas do dia, é um presente contínuo. Não há uma discussão histórica. O ontem já foi. O que importa é o hoje, aqui e agora. Então o que o mercado está achando sobre o futuro aqui e agora? Ah, mas ontem ele estava achando diferente. Não importa. Coisas mudaram. Não, mas, então a própria interpretação sobre a realidade começa a ser errática na percepção do presente contínuo. E isso leva a limitações também. Então eu só queria fazer esses apontamentos sobre a questão do risco, dizendo para vocês que há enormes limitações num voo cego estatístico-matemático. A gente só vai estar olhando no retrovisor. A gente vai ser incapaz de capturar na nossa descrição matemática o componente criativo da realidade, que é capaz de, a cada nova iteração, a cada novo acontecimento, ele produzir o inesperado. Essa é a característica do sistema.
ele produz o inesperado. Ele não é previsível. Mas também não é completamente errático. E é desta sutileza que nós temos que construir o conhecimento científico. É na ideia de que o sistema não é completamente errático. Existem ali relações de causalidades históricas que podem e devem ser decifradas pelo analista. Nós, ao longo aqui das nossas discussões, eu vou documentar um pouco dessa metodologia e depois eu vou aplicar essa metodologia sobre a história, sobre a realidade que nos cerca. Tá bom? Ficamos aqui pelo momento e aguardem meus próximos vídeos. Um abraço.